nós vamos falar hoje um pouquinho da rotação da Terra. E para isso nós vamos lembrar algumas coisinhas sobre o nosso Sol, o movimento aparente dele e o movimento anual dele. Então vamos lá. Uma das estrelas mais importantes para nós é o Sol. E qual é a importância do Sol para nós, para termos vida no nosso planeta? Então, o Sol, ele fornece energia para a fotossíntese das plantas. E a fotossíntese, o ser que faz fotossíntese é o início de toda a cadeia alimentar, da qual nós fazemos parte. Através do Sol, nós conseguimos marcar a passagem do tempo. Isso daqui é um gnomon, é conhecido como relógio de Sol. E dependendo da posição do Sol e da posição da sombra, nós conseguimos marcar a passagem do tempo, ou da ausência dela. Num período que deu sol o dia inteiro e à noite não temos o sol, nós sabemos que estamos no período noturno. Não sabemos que horas são pelo relógio de sol, mas sabemos que é noite. E também é importante para a ocorrência do ciclo da água. Ele que aquece a água para ela evaporar. Então, tudo isso daqui, muitas outras coisas do nosso dia a dia e para permitir a vida no planeta Terra, vem da energia solar. Aqui nós temos o que chamamos de movimento aparente do Sol durante o dia. Se você observar, o Sol ele apresenta posições diferentes no céu durante o dia. Então aqui no momento 1, o Sol está iluminando esse guarda-sol e a sombra está num determinado local. E essa posição indica que é amanhã, porque o Sol está surgindo a leste, que é o local onde o Sol surge. Nessa figura do meio, o Sol está no meio do céu. E a imagem tem uma sombra menor. Então, indica que é meio-dia. A sombra é menor e o Sol está a pino, que nós chamamos. E nesse terceiro momento, o Sol está do lado oposto da manhã e a sombra aqui. Isso indica que é o entardecer, o Sol está se pondo, ele sempre se põe a oeste. Se nós observarmos aqui do hemisfério sul, que é onde nós estamos, o Sol ele nasce exatamente a leste e se põe exatamente a oeste somente no início da primavera e do outono. Então aqui, primavera e outono. Nas outras estações, ele dá uma deslocadinha conforme passam os dias. Então nós vamos ter aqui uma localização grande do lado oeste e do lado leste, onde nós observamos o Sol nascer e se pôr, né? Daí teria uma outra imagem do Sol se pondo no oeste, diferentemente ao longo dos dias do ano. No verão, o nascer e o pôr do Sol ele vai ocorrer um pouco mais ao sul do leste e oeste, respectivamente. Então, gente, aqui no inverno ele se desloca para essa parte. Na primavera ele está bem no leste. No verão e no outono ele volta. Então ele faz esse movimento. Se você observar, eu faço isso em casa, já fiz. Se todo dia que você acordar e observar o Sol nascendo, você olhar a leste, não olhe diretamente para o Sol, mas se você olhar a leste, você vai ver que todo dia ele está um pouquinho deslocado do local onde ele nasceu no dia anterior. Então esse é o movimento anual do Sol durante o ano. Depois, quando acabar todo esse movimento, começa tudo de novo. E no inverno, nascer e o pôr do Sol ocorre um pouco mais ao norte do leste e oeste, respectivamente. Então, no inverno é mais ao norte e no verão é mais ao sul. O nosso Sol é uma estrela média, apesar disso ele é gigante, ele tem 1,4 milhão de quilômetros de diâmetro, quer dizer que se eu medir ele de uma ponta a outra passando pelo centro, esta é a medida. E ele é formado de gás hidrogênio, que é convertido em gás hélio e libera energia para nós. Essa imagem aqui é da Praia Grande, da Baixada Santista.
Pessoal, nós temos outras estrelas. Aqui, ó, o nosso Sol comparado com outras estrelas. Olha o tamanho dele, como ele é menor. Mas como que nós vemos ele tão grande? É a estrela mais próxima da Terra. Então, nós vivemos no planeta Terra, o qual está em constante movimento. Um dos movimentos da Terra é a rotação, é quando ela gira em torno dela mesma. Então aqui a gente tem o eixo e aqui demonstrando o movimento da Terra ao redor desse eixo. Esse movimento ele é rápido, ele é de 1.666 km por hora, mas devido ao tamanho da Terra a gente não consegue sentir esse movimento. E ele dura 23 horas, 56 minutos e 4 segundos, aproximadamente 24 horas, que é um dia. A parte daqui da Terra que está de frente para o Sol é a parte que está dia, enquanto essa parte que está de costas é noite. E com o movimento, essa parte vai se tornar dia e essa que era dia se torna noite. A rotação, ela permite que os hábitos dos animais eles sejam regulados muitas vezes pela presença Além ou da ausência de rotação luz. influenciar no comportamento dos seres vivos, que é o que nós vamos ver na sequência, conhecido como ciclo circadiano, a rotação também explica a variação das posições do Sol no céu durante o dia, que é o que nós estávamos discutindo lá no começo desse vídeo, que é o movimento aparente do Sol. Então, devido à rotação, nós temos essa sensação de movimento do Sol durante o dia. E também explica a sucessão dos dias e das noites. A parte iluminada vai ser dia, a parte não iluminada vai ser noite, e isso vai tendo uma sucessão. A parte que era dia fica noite, e a que era noite fica dia, e assim sucessivamente. Também explica a variação da posição da Lua no céu e das estrelas. Pessoal, se vocês acompanharem a Lua durante uma noite, vocês vão ver que ela também, aparentemente, nasce a leste, vai se movimentando no céu durante a noite, dependendo da fase dela, é esse horário, e ela se põe a oeste. Também é um movimento explicado pela rotação. É importante para a manutenção da temperatura das regiões da Terra, porque o local que está recebendo muito sol, ele está esquentando bastante. Porém, a hora que fica escuro, ele perde parte desse calor e dá uma resfriada. Então, ele mantém a temperatura da região. Gente, isso daqui tem uma relação muito importante com a água. Vamos pensar numa piscina que você marcou um churrasco com piscina ao meio-dia. E está sol. Só que o seu churrasco, ele está com piscina, está sol, mas ele tinha começado um pouquinho mais cedo, lá para as 9 da manhã. Só que vocês tentaram nadar de manhã e a água estava meio fria, apesar do sol, mas a pedra em volta da piscina já estava quente. Quando chegou meio-dia, a água estava agradável, estava quentinha, deu para nadar e a pedra estava muito quente. 7 horas da noite já deu uma esfriadinha no ar, mas a água da piscina ainda continuava quente e a pedra já estava fria. Isso por quê? A água, ela demora muito para ganhar calor. Então, ela demora muito para esquentar. Meio-dia ela já ganhou bastante calor e ela esquenta. A pedra não. A pedra, ela, enquanto está sendo iluminada e recebendo calor, ela pega ele rapidamente. Porém, a hora que essa iluminação cessa, ele solta esse calor rapidamente. Então, a pedra esfria muito mais rápido. A água, como ela demorou também para ganhar calor, ela também demora para perder esse calor. E ela vai perder esse calor mais devagar. Por isso que ela fica mais tempo quente, mesmo tendo sumido o sol. E aí isso influencia na manutenção da temperatura do planeta, porque esse calor que a água solta na região, ele vai chegar no ar e vai tornar uma temperatura agradável. Diferente do que acontece no deserto. No deserto, nós temos apenas a areia, que quando está dia, ela esquenta muito, então chega a temperaturas altíssimas,
Mas durante a noite ela solta todo esse calor rapidamente e ele chega a temperaturas muito baixas. Então é um movimento importante para a manutenção da temperatura dessas regiões. Outra influência é que nem todas as regiões do planeta vão ter o número de horas de sol e de escuro iguais. Então, quanto mais próximo à linha do Equador, mais semelhante é o número de horas de dia e noite. Muito próximo do 12 horas de dia e 12 horas de noite. Só que quanto mais próximo aos polos, maior é essa diferença entre horas de claro e escuro. Claro que isso também está relacionado às estações do ano, que apesar de não estar na parte teórica, nós vamos ver aqui na sequência no vídeo. Pessoal, no momento descontração de hoje, eu trouxe essa caneta que eu ganhei de um aluno, ele trouxe lá do parque do Harry Potter, e é para lembrar aquelas cenas do filme em que eles usam as penas para escrever. E ela funciona de verdade, é muito legal. E um outro fenômeno que merece atenção é que durante o verão, próximo aos polos, já que a Terra está inclinada, ocorre um fenômeno chamado Sol da Meia-Noite, em que por alguns dias consecutivos o Sol nunca se põe e ele fica visível por 24 horas. E daí nessa região, são regiões que as portas elas são vedadas com coisas pretas para que as pessoas consigam dormir, porque a influência do Sol é muito grande, chegando a ponto de atrapalhar o horário de descanso deles. E aí nós temos o que a gente chama de ritmo biológico ou ciclo circadiano, que é as atividades biológicas dos seres vivos durante essas 24 horas. Então nós temos a luz regulando a fome, a renovação das células, a temperatura corporal. Observe que quando você come sempre no mesmo horário, quando está se aproximando desse horário, o seu corpo começa a sentir fome. Ele está regulado para que naquele momento ele sabe que ele está se aproximando do momento de receber o alimento. E aí nós temos animais de hábitos diurnos, que é a maioria, são aqueles que conseguem se dar bem num lugar iluminado, então normalmente eles têm uma visão mais avantajada, tipo as aves, elas se guiam muito pela coloração dos alimentos, e quanto mais luz, mais fácil da gente ver essa coloração. E nós temos animais de hábitos noturnos, que são aqueles que os olhos são muito sensíveis à luz, eles são mais adaptados ao escuro, que é, por exemplo, o morcego, ele se guia mais pelo olfato, ou essa plantinha aqui, ela tem um cheiro bem forte. Alguns animais, eles se guiam mais pela audição, pelo tato e não tanto pela visão, pelo fato de ser escuro.